Já quero jogar o primeiro assunto aqui. O governo federal fechou o primeiro semestre de seu mandato com as contas públicas registrando um rombo de 42 bilhões e meio de reais. A gente está falando de um déficit. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional e este representaria ou representa o pior resultado para o período desde 2021. Como é que vocês analisam, então, o fechamento da conta semestral? E quais seriam os motivos que levaram o governo federal a ter esse déficit em vez de um superávit, Alan Gani? Muito bem, um resultado muito ruim. O ano passado houve, no mesmo período, um superávit de 54 bi e agora a gente está falando num déficit de 48 bilhões de reais. É praticamente uma diferença de 100 bilhões de reais. E o ponto é que este governo ele é muito focado apenas na arrecadação, mas ele não gosta de cortar gastos. A PEC de transição foi extremamente generosa, 170 bi fora do teto. E a gente já viu esse filme antes, Evandro. Governo que gasta muito no Brasil, a gente sabe onde é que isso leva. Leva à crise econômica. O que disse o secretário do Tesouro, Rogério Seron? No mesmo período do ano passado, houve ingresso de valores da privatização da Eletrobras e de dividendos do BNDES, que criaram uma distorção. No acumulado do ano, temos, do ponto de vista da receita total, uma queda real. Além disso, um crescimento de 5%. Rogério Seron dá uma explicação que convence para falar sobre esse déficit em comparação com o superávit do ano passado, a exemplo do que falou o Gani aqui, hein, Gustavo Segré? Eu acho que é uma forma de mostrar uma notícia que não é boa de uma forma não tão ruim. Mas ele está certo? Não, ele está certo em questões de ingresso, mas faz parte do ingresso do recurso público esse tipo de ingressos também. Se tivesse esse ingresso agora, no primeiro semestre do governo federal atual, isso também teria sido demonstrado num superávit ou não? Não chegaria tanto, mas de qualquer maneira aliviaria o número. Provavelmente, se o governo soubesse que entraria esse recurso, teria gastado mais também, porque é um governo com um viés gastador, não cuida o recurso público. E é uma pena, porque imagino que conte com a redução da taxa de juros, que isso vai ter um impulso na atividade econômica, vai aumentar o consumo, sobretudo em consumo que requer crédito, e isso possivelmente, supondo o governo, vai aumentar a arrecadação pela movimentação econômica que isso traga. Mas quando a gente projeta essa situação a futuro, os números continuam sendo negativos. De qualquer forma, para não ser tão crítico, estamos numa sexta-feira. Se a gente projeta essa questão, hoje já a previsibilidade é que esse ano termine com um déficit fiscal. O problema seria se termina com um déficit maior do que o projetado. Se for igual ou menor, mesmo sendo ruim, eu vou aliviar um pouquinho hoje para o governo. Fernando Haddad, que está no escritório do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo hoje, inclusive já vamos trazer mais detalhes dessa participação dele e do discurso que ele fez, diz que a expectativa é fechar o ano com um rombo abaixo de 100 bi. Já chegamos, então, a 42 bi. Piperno, esse é um governo que está focando demais no gasto e não está cuidando das contas, a exemplo do que disseram os nossos colegas aqui? Não, está cuidando e muito das contas. A previsão no início do ano, até por conta da PEC da transição, o que foi, Gani? Era que o déficit pudesse chegar a 2%. O mercado dizia isso. O mercado dizia isso. Qual é o tamanho do déficit hoje? 0,4. Piperno, então, 54 bilhões de déficit o ano passado. 42. 42 o ano passado, 54 o ano passado. Então, como está cuidando? Veja, claro que está cuidando. Inclusive, ele tinha que repor muitas perdas, tinha que repor a extorsão social que foi feita nesses últimos anos. Não houve antes reajuste da tabela de imposto de renda, salário mínimo, uma série de coisas, aumento para o funcionalismo público. Então, isso era uma bandeira de campanha. O governo não tem impacto nesse ano. Como não? Você fala o seguinte, distorção social, peraí. Houve uma pandemia, a Caixa Econômica Federal distribuiu recursos ajudando a população mais pobre num programa excelente. Conseguiu atender o Brasil inteiro. Não, antes, só para responder então a questão do segredo. Quando você tem aumento real do salário mínimo, o gasto já é agora. Não é um gasto que vai acontecer só o ano que vem. Não tem um impacto no imposto de renda, porque isso não vai ser... Mas pera lá, são várias medidas. Por exemplo, reajuste para o funcionalismo, que não teve antes, teve agora. Reajuste para os bolsistas, uma série de coisas. Havia uma previsão do mercado de déficit de 2%.
provavelmente esse déficit vai ficar algo em torno de 0,9, talvez 1. Inclusive, o governo vai cumprindo o prometido, ou seja, um déficit em torno de 1 esse ano e zerar o ano que vem. Por que você está discordando tanto, Gani? Não, porque o governo falava em menos meio, né? Déficit de meio esse ano. Nunca. Zerar o ano que vem, não zera nem... Ó, eu faço outra pizza aqui contigo que não zera o ano que vem, porque é tudo, a não ser que esse crescimento econômico... Vai faltar boca para comer tanta pizza que vocês apostam. Não, foi assim, menos 0,5, zerado, meio positivo e 1%, escalonado. Não, esse ano se falou em mais de 2%, em torno de 2%. O mercado, o arcabouço determinava 1% negativo. Então, quando o governo lançou aquele pacote lá em março, já se falou em 1% e o mercado duvidava. Hoje o déficit está em 0,4%. O que eu quero dizer é o seguinte, o mercado não é confiável nas suas previsões. O governo tem chegado mais perto das suas metas do que as previsões de mercado. Você discorda disso, Gani? Absolutamente. Por quê? Porque para a gente ter uma sustentabilidade... Mas você acha que as previsões do mercado estão sendo próximas daquilo que realmente acontece hoje? No lado fiscal, quem tem errado é o governo. O mercado errou em relação ao crescimento econômico, mas o Piperno... O déficit desse tamanho estava previsto, não é uma indução. Não, senhor. Não, tá vindo. De Deus. Estava menos, o número que eu tenho é menos... 1% estava no arcabouço. Isso, exatamente, 1%. Nós colocamos aqui a dúvida de que você, para sair de 1% negativo a um equilíbrio imediato no ano que vem, salvo que o crescimento seja muito grande, é muito difícil. Porque as contas e as previsões mas não estão indicando. Ainda é futurologia. Mas, ou seja, o que está acontecendo em 2023 estava previsto nos informes do governo. Mas não deixa de ser um governo extremamente gastador. Para a gente ter uma sustentabilidade das contas públicas, a gente precisaria de um superávit primário de 2%. E a gente está aqui comemorando menos 1% de déficit público. Então, é um governo que só foca em aumento de tributo, em arrecadar mais. Eu quero saber, Piperno, aonde está reformas que ataquem o gasto público? O arcabouço, inclusive, ele limita o gasto público, ele põe teto para o gasto público. Um arcabouço frouxo, porque você já pode, na largada, você pode gastar IPCA, inflação, mais 0,6 até 2,5. O outro estava limitado à inflação. É um arcabouço... Por outro lado, foi furado várias vezes também. Foi furado, concordo, eu fui crítico disso. Não era para ser furado, com exceção... com a pandemia. Aí era uma outra história. Mas houve momentos, sim, que o governo anterior furou e não deveria ter furado. Agora, esse arcabouço fiscal, ele é muito frouxo. É um convite ao gasto público. Segredo. Eu queria comentar simplesmente que por que a importância desse superávit fiscal. Imaginemos que, em lugar de ser o governo, é a casa de qualquer um de nós. Nós temos um ingresso e um egresso. Se nós temos dívidas anteriores, e o governo tem dívidas independentes do governo e da ideologia desse momento, ele tem que pagar taxas de juros dessa dívida. Então, quando esse valor de ingresso menos o egresso é maior no egresso, não só tem que financiar a despesa corrente, sino que também tem que financiar a dívida e os interesses da dívida. Por isso é tão importante que o governo consiga arrecadar mais do que gasta ou gastar menos do que arrecada. Inclusive, isso aí que você acabou de dizer é bem parecido com a explicação que foi dada pelo próprio Tesouro Nacional, que coloca o seguinte: o resultado deste ano, até agora, é decorrente de uma queda da receita do governo federal, ao mesmo tempo em que as despesas subiram. Agora, o aumento das despesas, como disse o Fábio Piperno, não seria necessário justamente para que o governo pudesse colocar em prática programas que estavam paralisados e também dar reajustes a categorias que ficaram sem durante o governo anterior, Gani? Qual que é o ponto, né? O governo ele é movido por uma ideia keynesiana, desenvolvimentista, heterodoxa. Ou seja, vamos aumentar o gasto público porque isso vai fazer com que a roda da economia gire, as pessoas consomem mais, consumindo mais, as empresas produzem mais e aí aumenta a arrecadação do governo via crescimento econômico. Só falta combinar com os russos. Por quê? Porque o aumento do gasto público mexe nas expectativas dos empresários, o pessoal começa a ficar com receio, como foi no governo Dilma. Eleva a taxa de juros e pode pegar também na inflação. O Brasil vive um problema
crônico, e não é do governo A ou B, isso se intensifica no governo A ou B, de um excesso de gasto público. Precisa de menos Estado nesse país para a gente voltar a crescer. Olha, quais foram os motivos apresentados ali dentro dos programas do governo federal pelo Tesouro Nacional? Alta de 44,2 bilhões no Bolsa Família e também pelo acréscimo de 9,4 bilhões no pagamento de sentenças judiciais e precatórios. Fábio Piperno. Claro, essa questão dos precatórios, ela vem sendo rolada há muito tempo. Sim. Os governos têm que pagar. Esse, o próximo, provavelmente esse vai rolar um pouco para o próximo e vai ser, enfim, vai ser assim, infelizmente. Aliás, no Congresso em 2021 até aprovaram lá aquela PEC que acabou jogando para frente. Agora, de fato, o governo aumentou sim benefícios sociais, o salário mínimo teve aumento real. R$18. Isso, o saco de Baita aumento. Exato. No governo passado não teve nenhum. Agora, no primeiro ano, teve 18. Outra coisa, o brasileiro que recebia um salário mínimo e meio por mês, ele tinha que pagar imposto de renda. Pagou imposto de renda até agora. E isso não vai acontecer mais, porque também aumentou. Né, mas aí a gente está falando de queda na arrecadação. Mas claro que implica em queda, mas isso não é uma isso não é uma ilusão. Mas isso implica em queda, Piperno, num governo que está se apoiando na arrecadação. Isso implica numa queda em algo que já foi debatido na campanha. Não é nenhum engodo. O governo Ou seja, é uma previsão. Nenhuma empulhação. O governo pediu a PEC de transição exatamente porque ele já previa esses gastos. Da mesma forma que ele prevê déficit zero em 2024. Agora, essa previsão pode ser uma garantia que livre o governo e todo mundo de qualquer problema que vir a acontecer lá no futuro, Gani? Não, de maneira alguma. E eu queria voltar num ponto aí que o Piperno falou em relação ao governo anterior. O melhor programa social, Evandro, é a criação de empregos. E com uma pandemia, o governo anterior conseguiu crescer, logo teve a queda de 4% do PIB, depois recuperou 4,5% e entregou em 2022 com quase 3% de crescimento. Taxa de desemprego que bateu 14%, entregou com 8,5% e o governo se beneficia disso. 7,9%. Exatamente. Então, assim, não teve aumento do salário, mas teve criação de empregos, que é muito mais importante, porque o nível de salários ele não é determinado na canetada, e sim no mercado de trabalho. Outra coisa, houve congelamento de contratação de funcionários públicos, congelamento de salários e uma transferência pela primeira vez da história do funcionalismo público para o setor privado, para as classes mais pobres. Segré. Sabe que quando a gente fala de aumento, por exemplo, no Bolsa Família, do ponto de vista social, a gente pode até eventualmente comemorar. Há pessoas que comemoram. Mas quando você aumenta a ajuda social, está tirando de alguém que está aportando para alguém que nesse momento, por alguma circunstância, não está trabalhando e não está recebendo. A melhor ajuda social é uma geração de emprego por parte de política pública que permita que uma pessoa que recebe ajuda social e depende do Estado, desde de depender do Estado para depender do próprio sacrifício. Com essa melhora, a dignidade da pessoa que conseguiu ter um emprego melhora. O gasto público do governo diminui. E a equidade social, essa igualdade social que tanto defende a esquerda, é feita através da meritocracia e do esforço pessoal, sem que o governo tenha que tirar daquele que produz para dar daquele que nesse momento não está produzindo. Piperno. Bom, em relação ao salário mínimo, é importante a gente frisar que o salário mínimo brasileiro é o segundo mais baixo da América do Sul. Só, enfim, a Venezuela. Coitado. Outra coisa, a economia está crescendo e está gerando empregos. Esse dado divulgado hoje aponta que esse é o menor desemprego para o trimestre encerrado em junho desde 2014. Aí vamos brigar 2014. Ué, por que depois? Quer falar? Pode falar. Desculpa, por favor. Claro, por favor. Não. A gente está num debate, pode seguir. A questão do desemprego, temos que tomar muito cuidado. Quando a gente avalia, isso pode estar buscado, saiu aqui no Prós e Contra de 1 ou 2 dias atrás. A geração de emprego em termos de quantidade de empregos foi muito menor ao mesmo período do ano passado. Quando a gente avalia esse dado e contrapõe contra 8% da taxa de desemprego, fica a dúvida. Como pode ser que esteja sendo menor a quantidade de empregos contados, me parece que foram 152 mil no total, e que a taxa de desemprego esteja diminuindo, o que é uma boa informação, é boa.
Mas a taxa de desemprego se estabelece não em função da quantidade de brasileiros que estão procurando emprego e não têm, ou que não têm emprego e não conseguem, sino aqueles que saem a procurar emprego. Isso quer dizer que se por algum motivo tem pessoas que antes procuravam emprego e deixam de procurar um emprego, a taxa de desemprego vai cair. Isso não necessariamente mostra que tem mais gente trabalhando. Sim. Então temos que tomar cuidado com essas informações, porque se a gente avalia em números absolutos, a quantidade de emprego gerada nesse primeiro semestre versus a do ano passado é menor. Então cuidado com essa informação. Continue, Piperno. Então, na verdade, há mais pessoas empregadas hoje do que um ano atrás. O dado foi hoje, enfim, devidamente segmentado aí. Já a gente vai trazer essa informação aqui também e vai colocar no debate. Então, veja bem, o desemprego foi reduzido, a inflação caiu, o crescimento econômico foi surpreendente. Então, veja, tudo isso colabora para que também a renda média cresça. Outra coisa, já há muita gente boa de consultoria chamando atenção para o seguinte detalhe. A tendência é que tenhamos um Natal mais gordo esse ano. Por quê? Porque há uma expectativa de queda nas taxas de juros e há também o programa Desenrola que vai devolver para o mercado milhões de consumidores. O que foi, Gani? Piperno, todos esses números que você trouxe, desemprego reduzindo, verdade, inflação mais sob controle, crescimento econômico, você não acha que isso tem um mérito do governo passado, do Paulo Guedes, porque veio numa tendência de queda do desemprego, controle da inflação que já ocorreu desde o ano passado, e aí você fala, o salário mínimo ficou congelado, mas teve o aumento do Bolsa Família, apelidado na época de Auxílio Brasil. Não teve? E, aliás, um aumento gordo, significativo. Então, um aumento significativo, é verdade, no momento em que o governo queria dar R$200, a oposição bateu o pé 500 e fecharam em 600. Outra coisa, no último debate da TV Globo, eu já comentei isso com o Segré aqui, Bolsonaro deve ter deixado Paulo Guedes e companhia de cabelo em pé quando a primeira fala dele no debate da TV Globo, prometo que no meu governo o salário mínimo vai ser de R$1.400. Eu duvido que ele bancaria, mas naquele momento vale tudo. Da mesma forma que ele também falou em Bolsa Família, Auxílio Brasil, de R$600, mas no orçamento estavam previstos apenas 405. Então, ou ele ia fazer a mesma coisa que o atual, ou então ele ia entregar para a sociedade mentiras muito rotundas. Eu duvido que Por quê? seja assim. Para mim, se o governo Bolsonaro teria continuado, muito provavelmente, claramente, eram promessas de campanhas de difícil realização em termos práticos. Aí, com certeza, o ministro Paulo Guedes teria dito que a gente vai diminuir despesas para continuar mantendo o equilíbrio. O equilíbrio fiscal é fundamental. E eu concordo que os números, os indicadores atuais são bons em determinadas questões, mas se tivesse esse cuidado com o recurso público, poderia ser muito melhor. Sobretudo em termos de uma questão, por exemplo, que é a diminuição de quantidade de investimentos diretos do exterior. E por quê? Porque não fica claro qual será a tendência na questão tributária, qual vai ser o próximo âncora tributário, e o governo não está controlando o gasto público. Então tem aquele medo de que volte a estrutura dilmática das contas públicas. Isso assusta.